SBT Rio. Oferecimento. Preço, atendimento e qualidade. Presunic. Anhanguera, você faz, a transformação acontece. Inscreva-se já. Quebra-quebra e confronto no centro do Rio de Janeiro. Esse foi o resultado. 6 de fevereiro entra para o calendário de mais uma vez praça de guerra na nossa cidade. O protesto contra o aumento da passagem de ônibus, você está vendo, as roletas foram viradas, mascarados, protestaram e imediatamente a polícia reagiu. Houve invasão, depredação, quebra-quebra, o porrete desceu aí nos manifestantes, como vocês estão vendo, o confronto foi direto, reto, intenso. Muita bomba de gás e golpes de cacetete, gritos que vocês estão ouvindo, pessoas que saíam do trabalho nem sabiam como essa senhora aí acabou passando mal. E o pior de todas as notícias que a gente poderia dar aqui. Um cinegrafista, um colega da TV Bandeirantes que fazia as imagens no momento da confusão, ficou gravemente ferido. A gente está de olho para saber o que aconteceu realmente, qual é o estado de saúde do Santiago. Essa é a imagem que a gente não gostaria que fosse com ninguém, muito mais com um dos nossos, trabalhador, cidadão, que foi atingido de forma covarde. Covarde, como as imagens que mostram aí a tentativa de socorro que ele foi levado, a cobertura completa, todas essas imagens, tudo que a gente pode mostrar de uma forma imparcial é a cobertura do SBT Rio, aquela que você confia, aquela que você sabe, que se souber a verdade, a gente vai jogar na sua tela. Olá, eu sou Isabelle Benito, essa é a sexta-feira que a gente gostaria de trazer informação leve, bacana, para você começar o seu final de semana, mas infelizmente ontem a gente tem muita imagem e muito o que falar aqui. O Daniel Penafirme tem as primeiras informações sobre essa pancadaria e novas imagens do que aconteceu na Central do Brasil. Olá, Daniel, boa tarde. Se é que dá pra gente falar isso hoje, né? Pois é, Isabelle Benito, na verdade a tarde não começa tão bem diante dessas notícias, mas vamos tocando em frente. A situação é a seguinte, nessas imagens que aparecem agora aí na televisão, a gente vê o momento exato em que começa a confusão. O momento em que a polícia chega e tenta achar os manifestantes, aí é a hora que eles se confrontam de primeiro momento, não é, Daniel? Exatamente, toda a confusão começou nesse exato momento em que os manifestantes estavam ali em cima das roletas, pulando as roletas, virando as roletas, vandalizando as instalações da Estação Central do Brasil. Nesse momento, a polícia chegou e começou a tocar os manifestantes para fora da estação para resguardar ali os boxes comerciais e também as instalações da Central do Brasil. Houve reação por parte dos manifestantes e aí o pau cantou na Casa de Noca, Isabel. Só pra gente entender ali, ó, pode colocar as imagens, volta ali só a primeira imagem pra gente ver. Os policiais naquele exato momento, essas são imagens que o Daniel acaba de trazer, por isso eu tô vendo com vocês no ar. Daniel, me explica um pouquinho rapidamente o que a gente pode mostrar ali. É a tropa de choque entrando, tentando identificar quem são os manifestantes, porque foi horário de rush aí, ó. Tentando mostrar quem são os manifestantes, alguns trabalhadores nem sabiam o que estava acontecendo. Muitas pessoas pararam na roleta, passaram mal, tomaram pancadaria no meio de manifestantes, e esse é o exato momento que a tropa de choque encontra os chamados mascarados. Exatamente, Isabelle. Muita gente que estava ali estava voltando para casa, não tinha nada a ver com essa situação de confronto. O protesto, inclusive a manifestação, já caminhava para o final. Os estudantes e os demais manifestantes estavam concentrados na Candelária, seguiram em passeata de maneira pacífica até a Central do Brasil e chegando na Estação Central do Brasil, esse pequeno grupo de manifestantes, muitos mascarados, começaram a subir na roleta, a vandalizar as instalações da estação e foi nesse momento que a tropa de choque entrou para tentar dar a voz de prisão, para tentar conter esses mais exaltados. E aí começou o pau a cantar aí, o pessoal atirou lata de lixo em direção à polícia, que revidou com bombas e também com cacetete. Tá certo, nós vamos detalhar todas essas imagens novas que eu tenho, que a gente passou a manhã inteira colhendo essas imagens para levar para sua casa. O protesto contra o aumento das passagens de ônibus transformou o centro do Rio numa verdadeira e pior das praças de guerra que a gente já viu aqui. A gente que já subiu o morro embaixo de tiro, tá? Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas. A reportagem é de Karine Cerqueira. Veja. O centro do Rio foi tomado por manifestantes e policiais que entraram em confronto. Tapumes e pedaços de madeiras foram queimados e colocados no meio da rua. O batalhão de choque foi acionado e combateu a multidão jogando bombas de gás lacrimogêneo.
Um cinegrafista da TV Bandeirantes foi ferido e precisou ser operado. A todo momento, mais violência. Manifestantes destruíram uma cabine de uma empresa de ônibus. Outro grupo derrubou este portão da estação de trem. Mais cedo, a polícia barrou os manifestantes que queriam entrar na Central do Brasil. Lá dentro, um grupo já protestava. Esses mascarados subiram nas catracas para encorajar os companheiros. Houve violência e quebra-quebra. Esta jovem desmaiou e foi atendida pelos médicos em meio à confusão. Os confrontos entre a polícia e os manifestantes ficavam cada vez mais intensos e violentos. Latas de lixo foram jogadas contra os PMs que reagiram. Este rapaz foi preso. Em outro ponto do centro do Rio, as pessoas tentavam se proteger das bombas de gás. Por todo lado era possível ver correria. A manifestação começou logo no início da noite. Cerca de 1000 pessoas foram para as ruas protestar contra o aumento das passagens de ônibus. O tumulto assustou quem tentava voltar para casa após um dia de trabalho. Pelo menos 20 pessoas foram detidas e levadas para a delegacia para a averiguação. Alô, prefeito Dudu Paz, tá me ouvindo? O conselho desse Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Daqui a pouco meu papo é direto e reto com vocês. Prepara a vidraça, porque vai ter dedo na cara. Mas antes eu preciso mostrar aqui pra vocês que um correspondente da TV britânica, da BBC, flagrou o momento exato que o nosso colega, o cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago, foi atingido. Inclusive, pode jogar as imagens? Tem o vídeo aí pra mim? Inclusive, ó, é exatamente aí a gente tem a imagem, o morteiro, mas não sei se é morteiro, se é busca-pé, se é bomba, seja o que for, atinge exatamente a nuca do Santiago que fazia a imagem e ele cai sem ter como reagir. A gente consegue ver que ainda estilhaços, esse cinegrafista é esse gordinho de calça que deixa a câmera no chão, ele que grava, ele deixa a câmera no chão, ele que tem treinamento e faz o primeiro socorro. É o cara que está fazendo essa imagem que consegue ajudar, faz o primeiro socorro para o cinegrafista, para o nosso colega. Você vai ver que ele deixa a câmera do chão, deixa ligada, seja o que for, mas para ele o mais importante foi a vida do colega. Ele deixa a câmera no chão e ele faz o estancamento do sangue com a própria camiseta. É isso que você está vendo na sua tela, o cinegrafista da TV britânica mostrando essas imagens. Você vai ver daqui a pouco, num outro ângulo, esse momento em que esse, sei lá se é morteiro, bomba, o que for, ela para, esse morteiro para ao lado esquerdo de uma árvore e ele se direciona com maior força para a nuca do Santiago. Eu vou agora com o repórter Eduardo Oliveira, que está em frente ao Hospital Souza Aguiar e tem informações sobre o estado de saúde do repórter cinematográfico Santiago Andrade. Pelo que a gente viu ali, 1 minuto para alguém chegar perto dele, segundos agora eu vi o cinegrafista da BBC, 6 minutos para ele ser levado até o Souza Aguiar. Qual é o estado do nosso colega agora, Eduardo? Boa tarde. Eu não estou conseguindo ouvir o Eduardo aqui. Por favor, alguém fecha a minha janelinha aqui. O Eduardo vai entrar daqui a pouco. É isso? Depois ele entra, deu um problema no áudio do Eduardo, você viu? Essa é a imagem da BBC. Eu gostaria de pedir daqui a pouco para a gente conseguir pegar aquela imagem que a Isabela Masi conseguiu agora há pouco, em que a gente mostra exatamente, ó, essa é a imagem. Eu vou mostrar para vocês. Essa imagem, quando ele cai, você vê que continuam algumas fagulhas no entorno dele. Segundo especialistas, isso daí é típico de fabricação caseira. Ninguém aqui está falando, ninguém aqui é irresponsável. Mas essas fagulhas no entorno do Santiago e logo depois que ele é atingido, que no ar você vai ver luzes, a gente conversou durante toda a manhã com os especialistas, esse tipo de bomba é exatamente tipo de fabricação caseira. Não que aqui a gente está falando que foi jogada por esse ou por aquele, mas segundo os especialistas, a princípio, pela imagem, é possível ver que essas fagulhas seriam de fabricação caseira. A gente já pesquisou, foi em mídias alternativas que eles dizem que parece com um morteiro, porque tem a imagem, daqui a pouco
pouco você vai ver aqui dessa bomba no chão. Eles fazem um comparativo com bombas usadas pela polícia. Eu peguei aqui, ó, Zane, segura aí um pouquinho, só pode vir movimentando. Eu peguei aqui na minha mesinha de água, aqui minha mesinha de água fica bem aqui no cantinho. Eu peguei aqui, ó, eu guardo da outra manifestação. Esse é o tipo de bomba. Zé, tem como fechar aqui, ó? Esse é o tipo de bomba que a gente vê normalmente da fabricação da Condor, que monopoliza a fabricação de bomba aqui no Brasil. E isso daqui, ó, a gente viu que a fragmentação, só por isso daqui saiu gás lacrimogênio. Não há nenhum tipo de queima aqui, ó. É isso que a gente está tentando. Se ela explodir, será que atingiria alguém? Não sei, pode ser. Eu vou conversar agora com o Robson, meu querido colega Robson, que trabalha aqui com a gente. Robinho, boa tarde. Você estava muito próximo do Santiago. O que você viu nessa imagem aí? Boa tarde, Isabelle. Eu estava bem próximo dele, cerca de, no máximo, 5 a 3 metros, porque eu chamei a minha equipe, que eu estava trabalhando por outra TV no momento, e queríamos ficar todo mundo junto. Mas nessa hora, eu vi um rapaz mascarado, botei o interfato no seu PACD. Nisso eu tirei meu repórter, tirei meu cinegrafista e fui falando pro pessoal sair. Mas sendo que o Santiago trabalha sem auxiliar e ninguém deu um toque nele, não teve tempo de avisar. A repórter dele, a Fernandinha, ele pediu para que ela saísse, fosse pro carro brigar, e isso explodiu. Nisso que explodiu, eu virei as costas, veio um agrafado em cima de mim também. Mas só quando eu vi, eu só vejo ele caindo. Mas, Gabriel, mas eu queria falar, no momento... Robinho, a ligação está um pouco ruim, eu vou pedir para refazer a ligação com o Robinho, que o Robinho estava a poucos metros dele. O Robinho trabalha também aqui com a gente, ele trabalha com outras empresas. Por favor, peço para ligar de novo para o Robinho, que o Robinho viu. Viram o que o Robinho disse? O Robinho conseguiu retirar a equipe dele. Bota o Robinho que eu quero fazer uma pergunta para ele, por favor. Ele conseguiu ver que tinham mascarados jogando artefatos nessa direção. Ele retirou a equipe dele, mas não conseguiu avisar o colega da Band que estava às cegas. A Fernandinha, um beijo para minha irmã Fernandinha, que eu imagino que deve estar passando uma hora dessa, já estava no carro levando a reportagem para a emissora quando o colega foi atingido. E eu vou falar aqui com o Eduardo, eu fico imaginando, eu trabalho há anos com todos os meus colegas maravilhosos, mas fico imaginando, você sempre trabalha, joga o Eduardo, abre a janela dele aqui para mim, a gente fica trabalhando sempre como esse cinegrafista, na mesma hora você pensa no cinegrafista que tem o maior contato contigo, todos são, mas eu fico pensando se eu estivesse com o Gonzaga, por exemplo, numa situação como essa, eu imagino da repórter, porque é um casamento de repórter com cinegrafista, independentemente de homem com homem, mulher com mulher, a Zânia, cinegrafista mulher, esse relacionamento e o desespero dessa equipe na hora, não é, Eduardo? Olha, com certeza, Isabelle, e no ano passado, o Santiago Andrade, ele participou do curso que nós, da equipe do SBT, também participamos, com 2 soldados da Marinha inglesa, com medidas de segurança. Ele participou com a gente, foram 2 dias de intenso curso, e aí ontem a gente observou que ele não teve uma visão de 360 graus, ele estava sozinho, bem ao lado ali do Palácio Duque de Caxias, fazendo as imagens, quando de repente foi surpreendido com esse artefato que bateu do lado esquerdo da cabeça dele. Qual é o estado de saúde dele agora, Eduardo? Olha, ele chegou aqui na unidade hospitalar do Souza Aguiar, Isabelle, por volta das 8 horas da noite, passou por uma cirurgia de 4 horas, ele teve afundamento no crânio, perdeu parte da orelha esquerda e neste momento o estado dele é gravíssimo. Ele continua em coma, a esposa do Santiago está aqui na unidade, mas ela prefere, por enquanto, manter o silêncio. Um abraço para Vanessa Andrade também, que é nossa colega de profissão, que é filha do Santiago. Eduardo Oliveira, eu fico me perguntando nas imagens aí, a gente sabe que o cinegrafista às vezes está focado na imagem. Detalhe, a gente conversou com colegas, o Santiago já tinha terminado a função dele, já estava com a reportagem pronta, as imagens, mas sempre a busca pela melhor imagem. Ele viu da seguinte forma, vem aqui para mim para eu explicar exatamente o que aconteceu. Ele viu de um lado o manifestante, desse lado dele esquerdo e desse lado polícia. E ele quis fazer a imagem do confronto aberta, era um último take para ele ir para o carro. E simplesmente esse busca-pé, esse morteiro, essa bomba, seja o que for, essa merreca que caiu perto dele, ele simplesmente, você vai ver na próxima imagem que a gente vai ter aqui, ele vai em direção à orelha e a câmera estava do outro lado, não é, Eduardo? E atingiu diretamente, na mesma hora, parte da orelha do Santiago, da orelha esquerda foi decepada, a tamanha
violência que aconteceu do lado dele. Eduardo Oliveira, você está com os colegas aí, muitos colegas também. É um sentimento que a gente tem que trabalhar, a gente tem que buscar, porque as pessoas têm que entender que esse é o papel da imprensa. Mas eu imagino uma situação terrível para todos nós nessa sexta-feira, né? Com certeza, Isabelle, todos consternados, e nós conversamos com alguns colegas da TV Bandeirantes. Só para você ter uma ideia, o equipamento dele, a câmera dele, simplesmente derreteu praticamente toda a parte externa do lado esquerdo. Tamanha violência do explosivo que atingiu a cabeça dele, viu? Olha, Eduardo, continua aí, eu vou falar com vocês, o cinegrafista da Band, que foi atingido por uma bomba durante essa manifestação. Vão saber como que foi essa bomba. Ele foi socorrido por colegas mesmo, principalmente o cara da BBC, que podia arrumar, porque eu tiro o chapéu para ele. Passageiros que passaram pela Central do Brasil hoje de manhã relataram desesperos, momentos de desespero. O Eduardo Oliveira acompanhou tudo isso de perto. Eu gostaria de pedir, por favor, sem nenhuma mágoa no coração, que o prefeito Eduardo Paes, o Osório, o secretário de Segurança, todo mundo assista de perto o que a gente vai mostrar aqui e depois o que a gente vai falar diretamente para vocês. Rodou a reportagem. Desespero, correria. Naquele momento, cada segundo era inevitável para salvar a vida do repórter cinematográfico Santiago Andrade. A ajuda veio de 2 fotógrafos que têm curso de primeiros socorros. Foram pelo menos 15 minutos até minimizar a hemorragia na cabeça do jornalista. Companheiros de outras emissoras que também faziam a cobertura da manifestação ficaram emocionados ao ver o colega ferido no chão. Complicado, sai de casa, a gente para fazer o seu trabalho e aconteceu um evento desse. Durante o confronto, 7 pessoas ficaram feridas, entre elas o repórter cinematográfico Santiago Andrade. Ele estava registrando as últimas imagens da confusão quando foi atingido por um artefato explosivo na cabeça. Ele chegou a ser socorrido aqui mesmo no chão, até ser levado em estado grave para o Hospital Souza Aguiar. Santiago chegou em coma na emergência do hospital por volta das 8 horas da noite. Passou por uma cirurgia de 4 horas. Segundo o boletim médico divulgado hoje de manhã, as próximas 12 horas são cruciais para saber se o organismo reagiu ao tratamento. Mas o estado de saúde dele é gravíssimo. Quem presenciou toda a confusão generalizada não esquece mais. O cara estava capuzado, veio correndo do outro lado ali da Presidente Vargas, entrou para dentro da central. Os PM atacando, jogando gás e coisa, todo mundo com o olho ardendo, vermelho, e eu fiquei desesperado. Durante 30 minutos, a estação ficou fechada. Passageiros que estavam dentro não conseguiram sair. A correria do caramba, tinha uma senhora que entrou no portão, que só tinha um portão aberto, e não tinha como sair. O clima de medo e terror se espalhou entre as pessoas que voltavam para casa. Isso aqui estava uma praça de guerra ontem. Quase levei uma bala perdida de borracha. De acordo com a PM, cerca de 300 manifestantes invadiram o saguão de embarque. 20 roletas eletrônicas foram danificadas. Carros estacionados no pátio da Secretaria de Segurança Pública foram apedrejados. Não adianta quebrar, né? Já está ruim. Se quebrar vai ficar pior. A imagem cortada, a covardia e no chão um pai de família, um cidadão. Um de nós, o jornalista, estava ali a trabalho, não para conter, enfrentar manifestantes ou polícia, apenas para registrar. Como fazemos todos os dias, os capítulos da história estão escritos por nós. Porque este é o nosso trabalho, esse é o nosso ganha-pão como jornalista. É isso que a imprensa faz. E agora eu falo de perto. Para aqueles que fazem parte de uma sociedade burra e hipócrita, eu explico. Jornalista é essencial para a garantia dos direitos. No estado omisso e corrupto que a gente vive, muitas vezes, a gente, infelizmente eu digo isso, é a única arma do povo. Quando atacada a imprensa, vivemos uma ameaça ao pouco de esperança e dignidade que nos restam. Jornalista não tem lado não, a gente não tem mesmo. Seja quem for que atirou essa bomba, esse sim tem apenas um lado, o do mal, o da vergonha, o da alienação de fatos e ideais. Neste momento, o único lado da imprensa, e eu acho que da sociedade de bem, é o lado da gente torcer, se juntar,
pela recuperação do nosso colega Santiago, que foi covardemente golpeado numa praça chamada Rio de Janeiro, praça de guerra chamada Brasil. Eu vou falar de novo agora com o nosso colega Robson Ricardo, que estava a poucos metros do Santiago, e muito importante, caiu a ligação, mas eu quis voltar nesse fato. Muito importante, Robinho, que você disse que a poucos metros você retirou a sua equipe porque tinham manifestantes jogando bomba, é isso mesmo? É isso aí, Isabelle. Que tipo de bomba você viu? Isabelle, não deu para ver o tipo de bomba porque esse manifestante estava a cerca de uns 10 metros. Mas eu vi quando ele arriou, colocou o artefato no chão e acendeu com o isqueiro e saiu correndo. Aí eu deduzi que ia explodir, comecei a avisar o pessoal e retirar quem estava próximo de mim. Você viu alguém agachando para acender essa bomba, é isso? Vi, mas estava mascarado, não tem como reconhecer. Não tem como reconhecer. Seria aquela bomba que estava ao lado da árvore? Porque a imagem da BBC mostra uma bomba parada, acesa ao lado da árvore, do lado esquerdo da árvore, e é essa bomba que atinge diretamente a menos de 5 metros o Santiago. Positivo, é porque eu estava mais ou menos a 3 ou 4 metros do Santiago. Isso quando acendeu eu vi e corri e tirei o pessoal, mas não deu para avisar ele porque o Santiago trabalha sem auxiliar. Ele fica com o olho no viewfinder e fica às escuras, a cega. Fica sem defesa. Então foi isso que aconteceu. Todo mundo correu, infelizmente, você vê pela imagem, só tinha ele. Por isso que só tinha ele aí nessa esquina, que a gente consegue ver de camiseta vermelha, ali parecia mais um alvo na esquina que a gente está vendo aí, porque é isso? Todo mundo correu, um avisou o outro, ele não tinha ninguém para avisar, porque ele trabalha sozinho, ele e a repórter, Fernandinha. E ele, para defendê-la, pediu para ela correr para o carro e ficou ali à mercê. O que eu volto a frisar aqui, gente, é que a gente está fazendo uma cobertura imparcial. Eu pesquisei hoje as mídias alternativas e muitos indicam que morteiros que foram jogados, bombas que foram jogadas pela polícia dentro da Central do Brasil, pareceria muito com a imagem ali. E agora a gente está colocando o Robinho, que é um colega que trabalha com a gente aqui também, que a gente confia bastante, que acaba de relatar, muito importante, uma testemunha-chave nesse caso, que ele viu alguém vestido de preto, mascarado, que não dá para identificar, acendendo um artefato, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a imagem, que eu perguntei muito, vocês viram claramente, que para ele é o artefato que atingiu o Santiago. Muito obrigado, Robson Ricardo, pelas informações. Isabelle, oi, pode falar, Robinho. Eu só queria ponderar uma coisa, Isabelle, que é muito importante. Nessa hora que o Santiago foi atingido, nós colegas de profissão acabamos se desesperando, eu também, mas a polícia demorou muito para agir. Eu corri desesperado, chamei, avisei que ele trabalhava na imprensa, que era da TV Bandeirante, e policiais não fizeram nada. Foi quando eu larguei todo o meu trabalho, peguei o carro dele, que tu vê um carro lá no final, corri, peguei, é o carro da Bandeirantes, lá no final, exatamente. Isso, o carro da Bandeirantes. Eu peguei o carro dele, dei a volta e parei do lado dele para poder jogar, pegar o corpo dele e socorrê-lo. A Fernandinha estava dentro do carro, a repórter. A polícia não fazia nada. A Fernandinha estava dentro do carro, muito próximo dele, então ele tinha acabado de descer ali do carro. A gente está vendo as imagens. Eu agradeço o Robson Ricardo, Robinho, que a gente confia bastante, estava perto ali do nosso colega. Daqui a pouco a gente tem que questionar a polícia também, porque a gente tem imagens de que policiais chegaram ainda com bala de borracha. Daqui a pouco a gente vai falar tudo disso. Um PM também foi ferido nesse tumulto na Central do Brasil, tá? Daniel Penafirme tem os detalhes, as informações e as imagens que já podem jogar na tela para você. Fala, Dani. É verdade, Isabelle, nas imagens a gente vai ver agora o policial com o rosto completamente ensanguentado. Ele estava ali lutando mesmo, se atracando, ao que parece com um manifestante. A gente vê que ele continua com o manifestante ali, ó, dando uma espécie de uma gravata nele. E olha só como é que ficou o rosto desse policial por causa dessa briga, Isabelle. Certamente foi acertado ali por algum soco ou cotovelada e acabou levando a pior no sentido aí de estar machucado nessa briga. Mas esse manifestante que estava brigando com o policial acabou sendo detido. A gente vê vários policiais aí mobilizando esse homem, Isabelle. A gente não pode deixar, né, Daniel, de esclarecer muito bem aqui o porquê do que aconteceu isso ontem. O porquê a população está revoltada. A população está revoltada porque o Tribunal de Contas encheu de blá 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 e falou que ia fazer uma auditoria a pedido da prefeitura. Os técnicos fizeram e indicaram para diminuir a passagem. O que acontece? O Conselho do Tribunal desejou e autorizou ao prefeito, à prefeitura, aumentar.
passagem. Aí o povo ficou revoltado, muito revoltado mesmo, e tá aí as imagens que a gente está vendo. No final ficou na Praça de Guerra polícia e manifestante, e quem perdeu somos todos nós, a população, enquanto os caras engravatados estão lá, ó, nem estão assistindo essas imagens, tá bom pra você? Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre esse caso com o Eduardo Oliveira, que continua na porta do hospital. Mas foi noite de terror também na Zona Sul. Um roubo de carro terminou em perseguição e tiros no Jardim Botânico. O repórter da madrugada, Rafael Paiva, tem os detalhes. Diga, Rafael. Eu tinha marcado com ele da gente estar no restaurante na Urca, que é um bairro geralmente muito tranquilo. E aí eu estava procurando vaga para estacionar quando de repente eu vi que eles já chegaram assim em cima de mim. Nem sei, não vi nem de onde vieram. E aí falaram, perdeu, sai. Enfim, e foi isso, foi muito rápido. Não satisfeitos, minutos depois de levar o carro, os criminosos ainda tentaram negociar o veículo por telefone. Quando ela chegou pálida, dizendo que tinha sido assaltada e que levaram o carro dela. Mas um fato interessante, 20 minutos depois eles ligaram para o meu telefone perguntando se eu queria pagar resgate pelo carro. Para buscar lá na Nova Holanda. Kátia foi a primeira vítima de uma sequência de assaltos que a quadrilha cometeu durante a noite na zona sul da cidade. No Leblon, eles ainda roubaram mais 3 veículos. Dentro de um deles, nesta Fiorino branca, estava uma bicicleta elétrica, também roubada por eles na Gávea. Policiais do batalhão do Leblon foram acionados e armaram um cerco no Jardim Botânico assim que localizaram a Tucson preta com 4 bandidos. Os criminosos só foram abordados pelos policiais quando entraram pela contramão aqui da Rua Maria Angélica, no Jardim Botânico, zona sul do Rio, que é conhecida pela grande quantidade de restaurantes que na hora da abordagem estavam assim, lotados de clientes. Eu ia saindo para entrar quando eu vi o carro entrando na contramão, os policiais seguindo, os policiais metendo tiro, aí eu voltei de novo, aí eu entrei para a cozinha, aí na hora foi muito tumulto de gente, aí não pude mais sair. Apenas um tiro foi disparado contra o veículo roubado. A marca ficou na porta do motorista. Um suspeito foi preso e um menor apreendido. Eles estavam com uma réplica de pistola. Os outros 2 comparsas conseguiram escapar a pé. Segundo a polícia, todos são moradores do Jacarezinho. Esse morador do bairro ficou surpreso com o que viu. Isso não é comum, a gente não espera passar por isso. Aqui, realmente estou perplexo, não saberia o que fazer se eu estivesse na hora com meu filho de 2 anos. Esse foi o segundo arrastão registrado em menos de 48 horas na zona sul do Rio. Terça-feira passada, 5 homens armados renderam 4 jovens que saíam de um tradicional pub no bairro de Botafogo, mas também acabaram presos, 2 deles baleados na ação. Lembra do casal que escolheu o tranquilo e seguro bairro da Urca para um jantar romântico? Pois é, terminou a noite assim, assustado, de mãos dadas e passeando a pé pelas ruas do Leblon. Doutor Ciro, sinto lhe dizer, é comum sim, tá? Viu bandido, me joguei lá, viu? Cara assustado que já tinha visto isso, não é? Pois agora cada vez mais. Sabe aquele sonho que você tem de morar na Zona Sul? Pois é, eu também pensava, ai que chique morar no Leblon, morar em Ipanema, né? Pois é, Jardim Botânico, esse sonho aí é pesadelo, tá bom pra você? Exclusivo, você lembra daquela grávida que foi baleada dentro de um ônibus na linha 474 e precisou ter o bebê às pressas, ela que estava indo pro hospital? Pois é, nós fomos conversar com ela sobre o que aconteceu naquele dia e, é claro, saber como está a criança. A reportagem exclusiva é de Melissa Munhoz, na sua tela, direto para você. Olha só quem a gente vê caminhando aqui pela calçada bem devagarzinho, chegando aqui na Clínica da Família, no Jacarezinho. É a Maria Aparecida Bonfim de Jesus, de 35 anos, aquela grávida que estava no ônibus da linha 474 e acabou sendo baleada durante um assalto, quando o motorista do coletivo reagiu e ela acabou sendo vítima de uma bala perdida no ombro. A gente vê ainda aqui o curativo dela. Deixa eu mostrar, porque ela teve alta agora, recentemente no sábado, mas o projétil ainda está alojado aqui no local porque não pôde ser retirado. Olha aí a Raquel, que gracinha, toda cabeludinha, com arco na cabeça, chupando a chupetinha, toda bonitinha de roupinha. E é uma alegria, uma satisfação muito grande, né, Maria? Porque deu tudo certo, é um final feliz. Como é que tá aí se sentindo mãe desse milagre? Oh, isso aí é a minha razão de viver. No dia que tudo aconteceu, eu estava indo para o hospital já para ter ela, se internar mesmo. E de repente a história mudou, né?
Infelizmente, eu levei esse tiro, não sei de onde veio. E ainda fiquei bastante longe dela, né? Que eu fiquei no CTI, depois eu fui pro hospital onde ela estava na maternidade. E lá a gente se conheceu, foi um momento maravilhoso da minha vida. O que você está precisando para a pequena Raquel? Olha, eu preciso de tudo que quiser me dar. Carrinho, na minha casa é muito quente. Quem puder me doar mais coisas, eu aceito. E pegar ônibus, hein? O 474 de novo, entrar nesse ônibus, nunca mais? É certo que fica aquela coisa ruim, né? Aquela impressão ruim do 474. Que ainda ronda aí na minha cabeça ainda, mas eu espero um dia que saia. Mas sim de novo, porque não é todo dia que a gente é livrada da morte. Ô Maria, meu coração de mãe pede pra falar contigo agora, lindeza. Eu sei da sua história. Essa é a primeira filha gerada por ela. Ela tem mais 2 filhos, ela adotou 2 crianças. E esse é o sonho de ser mãe, ela ia ser mãe. Imagina você, caminhando feliz da vida, de ônibus, pra ir pro hospital, barriguda, de 9 meses, e sente uma quentura no pescoço. Quando você olha, é tiro. Você quase morre e quase perde a sua bebê, o sonho que era da Maria de ser mãe. Por isso, Maria, do fundo do meu coração, quem estiver assistindo aqui, você que é mãe assim como eu, faça como eu vou fazer, tá? Vamos tentar ajudar a Maria, vamos tentar dar qualquer coisa. A Mel pergunta pra ela, a Mel veio falar comigo, a Melissa, Isa, ela precisa de tudo, ela não tem nada, a casa dela é pequena, ela não tem berço, não tem roupinha, botou a melhor roupinha pra ela aparecer na reportagem. Então, Maria, eu faço aqui uma campanha, quem puder ir doar, traga aqui no SBT, depois a gente dá um jeito, eu dou um jeito de levar pra ela, tá bom? Vamos tentar ajudar de alguma forma, ok? Você vai ver agora um aniversário diferente. Frentistas de um posto de combustíveis, veja a que ponto a gente chegou. Lá em São Gonçalo, sopraram velhinhas. Aniversário de alguém? Que nada. Quantidade de assaltos que eles vêm sofrendo. Sabe quantos assaltos eles já sofreram? 16. É isso mesmo. Teve bolo e tudo. Ironia para dar dedo na cara da violência. Quem faz isso é o repórter Daniel Penafirme. Vai lá. O posto de combustíveis fica na rodovia Amaral Peixoto, na altura de Rio do Ouro, em São Gonçalo. No local, o clima é de permanente tensão entre os funcionários, que estão assustados. O pessoal trabalha à noite, já está, não quer nem trabalhar mais à noite, já quer parar. Sentimento de medo mesmo. Muito ruim. O estabelecimento já foi assaltado 16 vezes em 8 anos. A mais recente ação dos criminosos no posto aconteceu na última terça-feira e foi flagrada pelas câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver os bandidos rendendo um frentista e anunciando o assalto. Um dos homens está armado com um fuzil. Depois disso, ladrões fazem a limpa no caixa, roubam um computador e fogem num carro preto. Funcionários dizem que desta vez os ladrões foram ainda mais violentos. Já veio com armamento pesado mesmo. A gente deixa a nossa família para vir trabalhar e se depara com uma situação dessa. No último dia 7, o SBT Rio já havia mostrado mais um assalto no posto predileto dos bandidos. Na ocasião, as câmeras também flagraram a ação. Os ladrões abasteceram normalmente e depois anunciaram o assalto. Em seguida, os criminosos fugiram levando R$300, pertences dos funcionários e sorvete. Inúmeras reclamações já foram feitas pelo pessoal do posto junto à Polícia Militar e aos demais órgãos de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, mas não adiantou absolutamente nada. Portanto, nós, do SBT Rio, resolvemos tomar uma providência. Vamos cantar parabéns? Afinal de contas, 16 é uma marca muito especial. Já pode até votar para presidente. Parabéns pra você nesta data querida. Rumo aos 17, será? Não pode não. Tomara que não, né? Deus me livre. Assustou? Assustei de à noite, não veio aqui lá não. Dados do Instituto de Segurança Pública apontam que o número de assaltos a estabelecimentos comerciais subiu na região de Rio do Ouro. De outubro de 2012 a outubro de 2013, os casos passaram de 17 para 47, um aumento superior a 176%. Quem mora na região sente na pele esse aumento da violência. Não tem horário, é toda hora, de dia, de noite, qualquer horário, nós não temos mais nem como sair de casa. É isso aí, uma coisa é violência, né? Vai ser o dedo na cara, outra coisa é você deixar o território, a omissão, pro bandidão agir e nem ter o trabalho de procurar outro cliente pro crime, né? 3, 2, 1 para a omissão, pau, é dedo na cara. É um absurdo. Bota as imagens aí sobre o assalto do mês passado, que a gente tem as imagens, tinha colocado pra vocês aí, e tem imagem diferente, né? Só esse é o último assalto. Ou quando o bandido dança, é um outro assalto, tá? A polícia informou que Douglas Assis Romanelli, de 30 anos, desse assalto aí,
foi preso e um menor de 14 anos apreendido que, segundo eles, cometeram esse assalto aí. Um terceiro envolvido está sendo procurado. Já sobre o assalto mais recente, o delegado disse que a polícia ainda investiga o caso. Mas é impressionante você ver o cara agindo de forma assim, com o fuzil na mão, como se fosse uma caneta para trabalhar, né? Uma foto postada em uma rede social gerou uma polêmica envolvendo uma professora da PUC do Rio de Janeiro. Aliás, eu quero saber a sua opinião. Tudo por causa de um comentário preconceituoso. A reportagem é de Fabiano Martinez e depois você vai ver aqui. Eu quero saber também a sua opinião. Rodou. A foto poderia ser só mais uma das milhões postadas nas redes sociais. Mas o comentário irônico feito pela professora de letras da PUC do Rio, Rosa Marina Meyer, causou uma grande polêmica. A imagem de um homem de bermuda e camiseta, lanchando momentos antes do embarque no aeroporto Santos Dumont, foi publicada no perfil da professora no Facebook. Na legenda da foto, Rosa Marina pergunta: rodoviária ou aeroporto? A postagem foi seguida de vários comentários, entre eles o do diretor da Unirio, Luiz Pedro Jutuca, que diz: o glamour foi para o espaço. Uma declaração ainda mais preconceituosa foi feita por outra acadêmica da PUC. A professora Daniela Vargas faz referências às características físicas do homem, dizendo que ele não caberia no assento e que seria um incômodo viajar ao seu lado. Na sequência, Rosa Maria chama o homem de Mr. Rodoviária. A polêmica tomou conta das redes sociais e provocou uma onda de críticas contra ela, o que obrigou a professora a postar um pedido de desculpas em seu perfil na rede social. Por telefone, o diretor da Unirio, Luiz Pedro Jutuca, também tentou se justificar. Que bom que o glamour foi para o espaço, que a gente pode andar à vontade nos aeroportos. Por quê? Foi para o espaço o ar-condicionado, foi para o espaço a acomodação digna, foi para o espaço o respeito ao passageiro. Fora do mundo virtual, o assunto também chamou atenção. Pela manhã, quem passou pela rodoviária Novo Rio desaprovou a atitude da professora. É uma falta de respeito, porque eu acho que cada cidadão tem a sua liberdade, né? Eu acho que tanto na rodoviária como no aeroporto, eu acho que não tem nada a ver. Sabe que eu fico impressionada? É que a rede social, mais precisamente o Facebook, fez uma coisa maravilhosa para a humanidade. A gente conseguiu, através do Facebook, saber quem são os idiotas de plantão, quem são os babacas de plantão. Sabe aquelas pessoas que por trás de um cargo, ou até mesmo de uma fachada de que sou uma pessoa do bem, sempre se postou, mas nunca teve vontade ou coragem de clamar para o mundo seu pensamento preconceituoso? Aí acho que no Facebook pode escolher e falar, não é, professora? Por isso, muito obrigada ao Mark Zuckerberg que lançou o Facebook para a gente descobrir quem é o babaca, quem é o idiota de plantão e quem é o preconceituoso nato. No caso, sim, senhora, a senhora fez isso. E pior ainda, sabe o que ajuda a gente em publicações como essa? Gente que gostaria de fazer publicações iguais ou que comentam ainda para piorar mais a situação, o que me deixa mais triste, pessoas da educação, é que quem tem vontade de colocar uma coisa como essa, fala, ó, a repercussão foi horrível e tenta trabalhar e discutir o assunto e ver tão absurdo que é você comentar uma situação como essa. Sim, minha senhora, o aeroporto, ainda bem, foi popularizado, por isso eu pego o voo e a senhora também. No lugar da punição, um presentão. Supervia deve começar a explorar um estacionamento na região ali da Leopoldina. Tá sabendo dessa? Que vai ser a alternativa para desafogar o trânsito no centro da cidade. Como diz a minha querida Chiquinha, isso. Rodou. Ah, é o Chaves, né? Rodou. Pelo mapa, é possível ver o tamanho da área. Um estacionamento para, no mínimo, 1.200 vagas. O local é parte do terreno da estação da Leopoldina, que a partir de segunda-feira deve ser explorada pela Supervia. O objetivo é desafogar o trânsito no centro da cidade. Os clientes devem estacionar os carros ali e serão transportados para o centro. O novo estacionamento fica na borda de um corredor de tráfego entre a linha vermelha, Avenida Brasil, Centro, Praça da Bandeira e também por ali passam veículos que vêm da Ponte Rio-Niterói. Todo serviço explorado pela Supervia, que ainda não informou os preços. Nos últimos 5 anos, a empresa já acumula 5 milhões em multas pelos problemas nos trens e má qualidade no serviço prestado. Não é um tapa na nossa cara? Fala a verdade. Fala a verdade. Eu seria agora o Kiko, eu vou acertar a cara. Não é pra gente chorar?
Porque é impressionante, a Supervia tem um acúmulo de 5 milhões, 1 milhão só na má prestação de serviço da última besteira que fizeram na exploração dos trens, que deixou os 5 ramais paralisados. Aí o que acontece, em vez de uma punição, não, ganha de presente a concessão de estacionamento, que no mínimo tem 1.200 vagas e pode chegar a 3.000 vagas. Qual é a alternativa, segundo a Secretaria de Transportes do município? É você deixar seu carro aí, perto da Leopoldina, e algum tipo de transporte te levar até o centro da cidade, para não ficar aquela confusão no centro da cidade. Agora, eu tentei a manhã inteira, junto à nossa querida Ana Carolina Apuradora, a gente conversar com a Supervia para ela confirmar essa informação. E o melhor, se vai começar mesmo segunda-feira, qual é o preço que a gente que vai ter que precisar deixar o carro lá vai pagar? Até agora, grilos. Nenhuma resposta. A Supervia leva uma manhã inteira para tentar identificar um serviço que já está aí sendo propagado pela imprensa, no caso, o Jornal Dia. Valei-me Deus, Nosso Senhor, a gente está entregue às moscas mesmo. Conflito entre policiais e moradores de comunidade deixa uma criança morta em Cabo Frio, uma menina de apenas 1 ano. Foi ali na região dos Lagos. Revoltados, os moradores incendiaram um ônibus. A gente tem a imagem para vocês, que a gente é rato. Marcele Borqueta, quais são as informações? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Então, essa comunidade é a Boca do Mato, que fica em Cabo Frio. A manifestação começou por causa da morte da Gabriela Teles, de 1 ano e 3 meses. Parece que, segundo os moradores, a polícia entrou atirando e esse tiro acabou acertando essa menina na nuca. A mãe dela também ficou ferida no queixo. Mais cedo nós estivemos lá e conversamos com os moradores, com a família da menina, que está muito abalada. A mãe, que não quer se identificar, falou que o tiro realmente veio da polícia. Ô Marcele, só um minuto. A gente está vendo as imagens que vocês conseguiram pra gente. Esse sobe-som, se puder voltar um pouquinho, essa é a imagem do ônibus pegando fogo. Depois da confusão, os moradores se revoltaram com a polícia. Essa imagem você tá vendo em pleno... Eu não tô mostrando cidade capital não, tá, gente? Tô mostrando um bairro da região dos Lagos, de Cabo Frio. Pessoal revoltado botando fogo em ônibus. Essa imagem aí é tiro? Isso, tiro, Isabelle, muito tiro. Na verdade, os moradores falaram que quando a polícia entrou atirando, os traficantes que tem lá na comunidade revidaram. E aí realmente houve uma troca de tiros, mas segundo os moradores, depois que a polícia entrou atirando. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Foi nesse momento que a mãe, que segundo as informações não sei, mas parece que ela também está grávida, teria sido atingida e a bebezinha dela de 1 ano foi morta nos braços, é isso? Não, Isabelle, ela foi atingida antes dessa confusão Antes dessa confusão. Depois de ser atingida ainda teve enfrentamento? Depois dela ser atingida, a manifestação começou. E aí sim, os traficantes atiraram, enfim, colocaram fogo no ônibus, bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas, aí começou a confusão. Olha só, ouçam vocês aí de casa, o que testemunhas falaram à repórter Marcele Borqueta, e ela conversou com pessoas que viveram esses momentos por lá e eles contam o que viram. Veja, rodou. Ela foi ali para ver se arrumava açúcar a menina. Foi nesse momento que ela foi arrumar açúcar a menina que ela veio aqui para ver se o marido dela estava vindo. Foi nessa hora que a polícia atirou na garota. E o policial veio correndo e saiu dando tiro. Aí, primeiro pegou na cabeça dela e pegou em mim. Dinheiro nenhum paga a vida da minha filha, o ferimento da minha filha, entendeu? Então eu quero justiça. Deus do céu, não é testemunha não, gente. A própria mãe que falou contigo, Marcele, pelo amor de Deus. A mãe que está com tiro no queixo, recebeu alta hoje do hospital, falou com a gente foi lá na comunidade hoje de manhã. A primeira que apareceu foi a avó, a Maria de Fátima, que estava em casa quando foi atingida. A menina estava na porta da casa dela, brincando com a mãe ali, né, uma comunidade, quando a mãe e a menina foram atingidas. A mãe recebeu alta agora há pouco, você conversou com ela então agora pela manhã? Sim, conversei com ela agora pela manhã. Ela está muito abalada, não quer se identificar, porque ela diz que foi a polícia que atirou. Eu imagino. E depois ainda riu da cara dela. Meu Deus do céu, deixa pra lá. Ó, a gente tá, no caso, a Polícia Militar lá deve uma explicação, então por isso a Marcele vai continuar com caso. Qualquer coisa a gente entra aqui com ela. Muito obrigada, Marcele Borqueta, direto da região dos Lagos. E moradores do Engenho de Dentro não aguentam mais tantos assaltos ali na região. Os crimes acontecem agora em plena luz do dia, tá? Enquanto na Zona Sul ainda tá de noite, lá em plena luz do dia. Essa manhã, agora há pouco, mais uma pessoa foi roubada pelos bandidos. E é claro, eles sempre da mesma forma, violentos. A vítima de hoje foi baleada porque se recusou a entregar uma mochila. Quem fala pra gente é Melissa Munhoz. Rodou.
O assalto aconteceu às 8 horas da manhã na rua Doutor Leal, no bairro do Engenho de Dentro. A vítima é o mecânico Mauro, de 48 anos de idade. Ele trabalha nessa oficina mecânica e tinha acabado de sair e caminhava por essa calçada até o próximo quarteirão, onde ia tomar café da manhã na padaria, quando foi abordado por 2 homens armados numa moto. Mauro reagiu tentando correr aqui pela calçada, mas os bandidos atiraram. Ele foi baleado no braço. A gente vê as marcas do sangue por toda a calçada. Foi nesse prédio que Mauro bateu no portão e pediu ajuda aos moradores que o socorreram. E foi a dona Maria Gilda, de 66 anos de idade, que presenciou toda a ação do assalto quando ela caminhava aqui pela rua. Eu escutei o tiro, aí quando eu observei, um moço de camisa amarela veio com um tiro no braço. Aí eu gritei, moço, aqui tem um UPA, aqui tem um UPA. Aí ele entrou no prédio. Aí alguém do prédio socorreu ele. O tem assalto direto aqui agora. Sexta-feira passada foi assaltado, na padaria ali também. Os moradores dizem que os assaltos aqui têm sido frequentes. Esse senhor foi vítima de um bandido que assalta pedestres que passam aqui pelas ruas do bairro do Engenho de Dentro. Esse rapaz, junto com outro rapaz, balearam outro aqui, amigo também aqui na esquina, levaram o cordão dele e deram um tiro no braço dele. Isso no dia 6 desse mês. Ó. Vou mostrar aqui, ele tem até uma foto, ele carrega essa foto na carteira, onde diz que é esse o rapaz que vem assaltando os moradores. E esse cordão que ele tá no pescoço é seu. Meu cordão no pescoço ainda. Muito bandido agindo. Muito. Pediam polícia. São sempre 2 bandidos numa moto. Pode prender todas elas. Tem 2 numa moto e ladrão. O ferido foi trazido aqui para a UPA do Engenho de Dentro. Ele se encontra na sala vermelha da unidade municipal. Liguei para a polícia e pedi uma patrulhinha fazendo ronda. Aí ela falou que eu tenho que fazer um abaixo-assinado e levar no 3º batalhão. Lá ele já roubou 500 mil pessoas, dona polícia. É mentira que o cara tem uma foto na carteira. Por favor, pega a foto lá do bandido que assalta todo mundo com a corrente dele no pescoço. É isso mesmo que eu entendi? É esse ponto que a gente chegou? Jesus, Maria, José, ajude a gente aqui embaixo que tá difícil de descer desse vagão. Tá complicado. Se você em casa ficar assistindo e vendo o que a gente... Olha a foto. O cara fala, pode botar o cara falando, volta um pouquinho lá pra voltar no ar. Aqui a gente é assim mesmo. É o SBT pra mostrar informação, levar. Veja o que o cara falou, eu carrego a foto do bandido pra eu encontrar com ele e ele usa na foto o cordão que ele me assaltou. A gente chegou nesse ponto. Será que alguém da polícia pode falar com a gente, por favor? Porque os caras sabem quem assalta. O cara ronda todo lá, por que o cara tá na rua? Se tem a prova na carteira do senhor, roda aí que eu quero ver. Rapaz que vem assaltando os moradores. E esse cordão que ele tá no pescoço é seu. Meu cordão no pescoço ainda. Muito bandido agindo. Muito. Pediam polícia. São sempre 2 bandidos numa moto. Todo mundo sabe, gente. Os caras sabem a característica, sabem a placa da moto, sabe quem? Aí lá vem bandido. Isso, segura o cordão, segura a carteira. A vítima desse assalto, o mecânico Mauro, fraturou o braço direito e a mão esquerda. E ele foi transferido para o hospital Salgado Filho ali no Meier e passa bem. Ainda bem. Agora vocês ouviram bem que falou a senhora, né, pra Melissa? Ela ligou pro 3º batalhão pedindo mais policiamento e ouviu da atendente que tem que recolher a assinatura e enviar o ofício para o batalhão do Meier. Quanto à burocracia, né, meu filho de Deus? Daí todo mundo sai assaltando. Vocês querem que pegue o quê? Pega o bandido pela mão e vai levando lá? Não, a gente não acha que a gente que tem que fazer justiça, é vocês. Precisa de abaixo-assinado? Francamente, se tivesse policiamento na área, não haveria tanto assalto. E o pior, se a gente visse polícia aí na área, eu duvido que um bandido desse seria tão maluco de enfrentar a polícia ao ponto de sair roubando todo mundo e ficar passeando pela área. Isso é a prova de que eles estão agindo livremente. Tipo o 16º aniversário de assalto lá em São Gonçalo, né? A polícia procura, até sentei, Zane, cuidado pra não pagar carçola aqui no ar, é sexta-feira, hein? Sabe que a gente fica relaxado. A polícia procura pelo suspeito de ter assassinado um homem acusado de roubo em Belford Roxo. Igor foi baleado na cabeça, aquela imagem que a gente viu ontem de dar um nó na barriga, né? 3 vezes, a queima-roupa, ali, diante da câmera de alguém que estava filmando. O governador Sérgio Cabral criticou os chamados justiceiros que estão tentando agir aqui na área, tá? Segundo a polícia, o atirador é Douglas Idael Pereira Ramos. Ele teve a prisão temporária expedida pela Justiça. Igor de Oliveira Falcão, de 20 anos, foi executado com 3 tiros na cabeça em plena luz do dia em Belford Roxo.
O rapaz já tinha passagem pela polícia por roubo e chegou a ficar preso por 1 ano. Igor havia deixado a cadeia há 4 meses e, segundo a família, trabalhava como ambulante. O crime teria sido cometido depois que ele e um amigo, também assassinado, tentaram invadir um ônibus. O governador Sérgio Cabral comentou a morte dos 2 jovens. Nós repudiamos qualquer tipo de ação de milicianos, de justiceiros. Nosso governo reagirá a isso perseguindo e prendendo esses assassinos. A polícia procura ainda por outro homem que também participou dos crimes. Crime, né? Não adianta, né, governador? Tem que entender também o contexto de toda a história. Seria quem esses homens também? O perfil de quem foi morto? A gente sabe, né? Agora, o perfil de quem matou, a gente tem que saber a fundo qual é o contexto daquela realidade. E, infelizmente, é isso que acontece e é essa omissão que leva a essa catástrofe que a gente está vendo na rua. Fazer o seguinte, vou beber uma aguinha, não sai daí 50 segundinhos, eu tô de volta, não sai que eu tô te esperando. Tamo de volta, tamo junto nesta sexta-feira. Vou te falar uma moda agora, tu tá sabendo dessa? Se tu tiver um filho fazendo isso, puxa bem a orelha, porque se meu filho fizer, vai levar um puxão lascado. Aparelho dentário virou moda entre os jovens. O problema é que eles usam substâncias inadequadas, que podem causar até inclusive a perda dos dentes. Tudo por causa dessa moda. Você pensou que já tinha visto de tudo, mãe? Pensou, pai? Pois é, tem isso daí pra você ainda ficar coçando a cabeça, veja. Na internet há vários vídeos, desde aqueles que vendem os aparelhos ortodônticos até os que ensinam a fazer um. Neste aqui o rapaz diz que usa uma cola comum, completamente inadequada. O preço? R$70 para botar. O cantor de funk Igor aderiu à moda. Diz que se sente mais jovem. Quando pergunta o motivo de não ter ido a um especialista, ele responde: Minha dentista não quis colocar, não. O amigo dele, também funkeiro, colocou o aparelho mesmo tendo os dentes perfeitos. O serviço foi feito por um homem que trabalha na favela do Jacaré, zona norte do Rio. Ele não faz nem ideia do material usado. Eu já tinha uma noção dos aparelhos que os dentistas usam para poder pôr o aparelho nas pessoas. Aí eu vi que era a mesma coisa que ele usava. Agora eu não sei se é o mesmo produto líquido que ele usa, cola e tal, mas tá aí até hoje. O aparelho dentário convencional é feito de aço inoxidável e é fixado com substâncias adequadas. Já os vendidos pela internet muitas vezes usam arames comuns e até mesmo fios de vassouras como esta aqui, no lugar das borrachinhas. O uso inadequado pode levar a várias consequências, inclusive a perda dos dentes. O dentista mostra uma foto de dente já sem os tais aparelhos da moda. O resultado, basta olhar. O Conselho Federal de Odontologia informou que quem coloca esses aparelhos falsos em outra pessoa exerce ilegalmente a profissão de dentista e pode ser punido com até 2 anos de prisão. É pra rir. R$70 pra colocar. É seu dente. Olha só, eu usei, Zane, pode fechar, tá branquinho, fez clareamento, ó. Eu usei 4 anos. Aparelho no dente. Chorava. Meu sonho era tirar o aparelho no dente. Eu não entendi essa moda. A gente tinha vergonha de usar. Agora virou moda, mas pera lá. Só pode usar óculos, só pode usar isso daí quem tem dente torto. Se você, meu filho, que é felizado que o dentista falou que não tem, pra que colocar isso daí? Segundo os dentistas que a gente conversou, as crianças que usam isso, que estão fazendo isso, podem perder os dentes. Aí, pai, você pensa que você já gastou com o dentista, vai ter que gastar muito mais. Cada implante custa mais de R$2.000. Você não vai deixar a sua criança banguela. Ou melhor, quem faz isso merecia ficar, ó, falando igual o vovô, né? Não, não é? Porque é muita burrice. Começou a circular o primeiro ônibus anfíbio do Brasil. O repórter Léo Santana embarcou nessa viagem e vai mostrar aqui pra gente. Veja. À primeira vista, parece um ônibus diferente. Tem rodas, mas a carroceria é de uma embarcação. Leva até hélice. É um ônibus que vira barco. Isso mesmo, Daniel. Na verdade, é um carro anfíbio. Anda em terra e na água também. Os primeiros foram criados para combate na Segunda Guerra Mundial. Agora é a mais nova forma de se aventurar pelo rio. A rota começa na Urca, segue pela Enseada de Botafogo, até chegar à Marina da Glória. Finalmente chega o momento mais aguardado do passeio. O veículo anfíbio vai entrar na Baía de Guanabara. Toda essa parte aqui, olha só, com 1,45 m de altura vai ficar submersa. Hora de sair o motorista e entrar o marinheiro.
que aqui tem status de comandante. Primeira recomendação, como usar o colete salva-vidas. Depois, é só se preparar para o tibum. No mar, bem de pertinho, lá está o Lady Laura, o iate do rei Roberto Carlos. Os próprios cariocas descobrem tesouros, como o corcovado, emoldurado pelas águas da Bahia. Então você adquire conhecimento sobre a cidade, você anda sobre a terra e depois você vê o mar. Então eu acho isso muito bacana. São apenas 28 lugares, mas o segundo carro anfíbio deve entrar em funcionamento em breve. Serão 10 até 2018. Além de não ser nada igual, é genuinamente construído aqui, com tecnologia e pessoas daqui. O ingresso custa R$100 com desconto de 50% para quem mora no Rio. Quem já aproveitou garante que vale cada centavo. Maravilhoso, estou me livrando do ar-condicionado. Muito bom. Tá aí, gostei da ideia, achei bacana, empresário com criatividade explorar o turismo. É isso, explorar o turismo e não o turista, tá vendo que bacana? Agora eu fiquei meio receosa na hora que o bichão entrou ali na água, né? Né não? Eu iria ir primeiro, mas não ia botar o meu Duduzinho aí no meio não, Zé. Tu vai comigo, Zé? Vamos passear de anfíbio? Jura que você vai, Zé? Me falar que tu é mó medroso com água. Sabe, tipo aquele que não entra nem a pau só pra molhar o pezinho, nem a sola do pé conhece o mar? Já me fala, mas você vai comigo mesmo? Ah, então, ó, tem que, na verdade, deixar limpa a Baía de Guanabara pra gente passear. Vamos fazer um rápido intervalo, pensar aqui, tentar convencer o Zé e volto daqui a pouquinho. Não sai daí. Tamo de volta, tamo junto hoje nessa sexta-feira que a gente tinha produzido para vocês o Farofaço do SBT Rio, mas infelizmente diante do que aconteceu ontem, do absurdo que aconteceu ontem, acabou batendo na nossa porta, que é um colega que ficou ferido, a violência no centro da cidade, a gente vai deixar para semana que vem. Mas olha só, vamos colocar a página aí do Facebook, o pessoal falando. Qual é o lá de cima, gente? É Sólido Fla. Eu acho uma coisa, manifestação, outra é vandalismo. E ontem o que a gente viu foi vandalismo. Nada justifica o que fizeram com aquele pai de família que estava apenas trabalhando. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria e isso que está acontecendo. Maria Helena Souza, pessoas estão se ferindo e os governantes devem estar morrendo de rir. Nós chamando de otários, pois eles sentem prazer com o sofrimento alheio. É isso aí, pode curtir a Maria Helena. Quando vocês quiserem que eu encerro, pode me gritar aqui mesmo, ao vivo, tá? Rubens Silveira e Souza, não precisa ser especialista para ver que era um morteiro estampido maior que os outros. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. Aproveite muito a sua família no final de semana e eu quero mandar um beijo especial para a família do Santiago Andrade. A gente tá aqui, ó, na torcida. Segunda-feira tamo junto, com certeza, com melhores notícias. Beijo no coração. Segunda a gente se vê. Tchau. SBT Rio. Oferecimento. Preço, atendimento e qualidade. Presunic. Anhanguera. Você faz, a transformação acontece. Inscreva-se já.